O centro automotivo é muito mais do que um lugar para consertar carros. É um santuário de conhecimento e habilidade, onde profissionais dedicados se unem para manter estradas e ruas mais seguras. E as nossas máquinas em perfeito funcionamento. A partir de agora você confere mais uma edição do Profissionais e Profissões. Já pensou em quantas pessoas estão envolvidas no conserto do seu carro quando dá algum problema e ele vai para a oficina? A porta de entrada para os serviços executados dentro de um centro automotivo é a recepção técnica ou consultoria técnica. A consultora que vai falar conosco é a Larissa. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Quanto tempo já no mercado, Larissa? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aqui é uma empresa familiar, automaticamente o padrasto, ou o pai, né? É o pai ou o padrasto? É o pai, É o pai, padrasto, né? O pai te pegou lá e veio, vai trabalhar comigo, é assim? Na verdade, sempre foi um desejo meu. Eu via ele trabalhando, na verdade, eu tava no campus e eu via o esforço dele e tudo mais na oficina. E eu falava assim, eu tenho muita vontade de trabalhar na oficina. E todo mundo, nossa, mas que maluca, né? Uma menina trabalhar numa oficina. As pessoas têm isso ainda até hoje. Eu falava, não, é o que eu quero. Eu quero ir lá, eu quero aprender, eu quero conhecer. E foi assim que eu entrei. Eu pedi pra ele, eu falei, eu posso? Ele pode. E foi assim, ele começou a me ensinar. Eu comecei no financeiro, né? Depois eu vim pra recepção, eu fazia o sinistro, na época que aqui a gente atendia sinistro. E depois eu comecei a aprender a ser consultora. Então pode falar que aprendeu dentro de casa. É, praticamente. Falando em aprender, você acha que um consultor técnico tem que ter algum tipo de formação específica na área automotiva? Não. Não precisa? Não, eu não acho. Eu creio que tenha que alguém tá auxiliando, né? Quando você começa, sempre tem alguém que te dá uma direção. Olha, você faz dessa forma ou de outra forma, sempre tem que ter alguém para te auxiliar, porque vai existir dúvidas diariamente. Até hoje, às vezes, bate uma dúvida em mim. Então, precisa de alguém para te auxiliar, apenas. Mas uma formação, não. Qual é a parte mais difícil da recepção técnica ou da consultoria técnica? Acho que ter que lidar com o público. Porque lidar com o público é lidar com emoções das pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam estressadas, uma diversidade no carro, um acontecimento pessoal. A gente não está esperando, né? Então, acho que o público. A relação com o cliente, ela precisa ser bem aberta, né? Bem verdadeira. Mas acontece muitas vezes de vir um amigo do dono. Amigo do dono de oficina é o que mais tem, né? Sim. E aí? A gente trata igual, tem um tratamento diferenciado? Geralmente não, né? Não, geralmente não. A gente trata igual. É claro que tem aquela brincadeira, né? Que a pessoa que conhece a gente, ela tem mais liberdade e tudo mais. Mas o tratamento é igual. Eu sempre que possível trato as pessoas sempre igual. Um cliente que eu acabei de conhecer, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Sempre de maneira calma, trato todos iguais. Como é que é o teu dia a dia? Chegou um carro na oficina, por exemplo, nós estamos mostrando agora a imagem de um carro chegando no guincho. Sim. Esse veículo chegou, por exemplo, ele teve uma pane elétrica. Qual é o trabalho do consultor técnico? Então, nosso trabalho assim que o carro chega, a gente faz um checklist, mostrando tudo que tem no veículo, avarias, pergunta também às vezes para o guincheiro o que está acontecendo no veículo. Porque muitas vezes o veículo não vem com o proprietário, vem só o guincheiro. Sim, só o guincheiro. A maioria das vezes, né? Ele já tem que trazer essas informações para você. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Pelo menos o contato do cliente. Pelo menos um contato. Mas muitas vezes tem cliente que se recusa também. E tudo bem. A gente entra no sistema, pega o telefone do cliente, conversa com ele o que aconteceu, pergunta, como que aconteceu, né? Vamos supor, muitas vezes, o carro parou de funcionar. Tudo bem, mas antes disso sempre tem um históricozinho. Uma semana antes apareceu uma luz, apareceu alguma coisa. Isso tudo são informações que agregam na formação depois do orçamento, né? Então, na verdade, você que vai municiar lá o pessoal do centro técnico, no caso o Wagner e também os mecânicos,
para chegar a um diagnóstico preciso. Isso mesmo. Sem essa entrevista antes, não tem jeito. Não tem jeito, é como se jogasse assim e ficasse todo mundo cego. Acontece que o cara tá muito nervoso quando ele chega com o carro, porque de Acontece. repente ele estava indo trabalhar e o carro parou no meio do caminho. Acontece. Quem reclama mais, homem ou mulher? Ah, os dois. Os dois? Os dois. Os dois. Depende da situação que eles estejam, né? Ah, enquanto tá os dois juntos, então aí o bicho Ai, pega. piorou. Não, mas assim, acontece sim. Já aconteceu de cliente estar indo fazer um compromisso muito sério em São Paulo, vamos supor. Ou às vezes uma consulta médica já aconteceu. Algum nervoso que já está passando e aí o carro para de funcionar no meio da rua. Aí o trânsito, você sabe como é, né? Ninguém quer que o seu carro pare e ninguém quer esperar. Nem mesmo a pessoa que está com um problema no carro. Então já chega estressado. O meu papel é fazer aquele acolhimento do cliente, né? Independente da situação que ele esteja. Tem um cafezinho? Tem um café. O cafezinho dá para dar uma segurada? Com certeza. Porque muitas vezes você falou de problema de consulta médica, e muitas vezes ele é o médico, Sim, né? acontece também. Aí o lógico. cafezinho dá para dar uma segurada. O café dá uma segurada, a nossa TV, ele pode ficar aqui às vezes trabalhando remotamente. Sim, você se tem ele Wi-Fi, trouxer... tudo Isso, a certinho. gente tem Wi-Fi. Tem todo Dá pra o ficar à equipamento vontade. para ficar à vontade. Tá. Depois que o diagnóstico vem da oficina, é você que vai correr atrás de preço de peça, esse tipo de Sim, coisa? sou eu. O próprio sistema já te dá o preço, tal, Sim. e algumas coisas que de repente precisa, você acaba indo A atrás. gente acaba recorrendo às vezes aos fornecedores. Os Isso. distribuidores, os fornecedores. E como que é esse relacionamento com os fornecedores de peças? Bom, é um relacionamento bom, às vezes estressante, não vou mentir, porque muitas vezes eles também têm muito atendimento, a gente quer as coisas rápido, né, o cliente, a gente precisa ter essa transparência e rapidez com o cliente, né. Por mais que seja algo que leva um tempo, a gente quer o mais rápido possível, então às vezes o fornecedor tem muito atendimento, pede pra gente aguardar. Pode ser um sábado de manhã. Pode ser um sábado de manhã, que nem todas abrem, entendeu? Então, às vezes rola um estresse, mas é boa, assim, a convivência com eles. Qual é a melhor técnica para falar para o cliente? Olha, o seu carro que eu te prometi para as 16 horas de hoje não vai ficar pronto. Vai ficar pronto só amanhã. Então, essa técnica é a transparência. É, né? É ser sincero. É jogar a verdade. Olha, o seu carro não vai ficar pronto, por motivo de segurança a gente precisa testar, ou alguma peça tá meio incerta, tá avaliando que tá dando problema em outro Sim. sistema, que às vezes nem é o mesmo que mexeu, para que ele entenda, né? A gente manda vídeo, foto, pode Olha que vir legal. até aqui pra gente conversar, Olha não tem que problema bom, hein? nenhum. Com certeza. Transparência mesmo, até porque Transparência. o diagnóstico nem sempre é 100% preciso. Nem sempre. Né? Pode nem sempre. ser o mais preciso possível, mas de repente, por exemplo, vai mexer com bobina de ignição. Ah, o cliente fala, não quero trocar as 4, por exemplo, quero trocar uma só. O ideal seria trocar as 4. Troca uma só, daqui a pouco dá problema na outra. Daqui a pouco ele volta. Aí volta. Isso mesmo. E o retorno do cliente, como é que você lida? Quando o cliente de repente chega aqui, ô Larissa, eu peguei o meu carro ontem às 18 horas E voltou. e eu tô voltando hoje. Então, a gente tenta ser o mais rápido possível para resolver o problema do que aconteceu para ele voltar, né? Porque assim, como é um retorno, a gente já tem que dar um pouco mais de atenção. Porque já veio, já pagou, já deu todo aquele estresse, já aconteceu tudo. Então a gente tenta ser o mais rápido possível e o mais claro também. Às vezes não é o mesmo problema e até fazer o cliente entender. Às vezes ele pode pensar, nossa, não é isso, estão me enganando. Não, vamos Entendi. lá, a gente mostra para ele, passa o scanner, que a gente tem o aparelho scanner também. Sim, maravilha. Isso. Mas a gente pode falar que o centro automotivo é o hospital do veículo? Sim, é o hospital. Errou, por exemplo, o cliente trouxe o filho dele aqui, né? Sim. Não trouxe o É carro. o filho, né? Muitos Trouxe clientes o chegam e filho, falam, né? ah, meu filho, De cuida do meu repente, filho. Muitos clientes chegam e falam assim, ai, o carro, meu filho, pelo amor de Deus, cuida mesmo? dele. Mas é o hospital dos carros. É o hospital do veículo. Chegou aqui, se não for bem cuidado lá na UTI, ali atrás, pode morrer. Sim, com certeza. Mas não vai morrer.
Obrigado, mesmo. Larissa. Nada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Aí então a Larissa, consultora técnica, é só o começo desse Profissionais e Profissões. Os relatos do cliente quanto ao problema apresentado devem ser precisos para que o chefe da oficina, uma função geralmente desempenhada por um profissional experiente, possa direcionar o técnico ao melhor diagnóstico. Eu já tenho uma certa bagagem, eu tenho mais de 30 anos no mercado. Olha entendeu? só. Então a gente já Inclusive na área de gestão, né? Porque você foi gestor de concessionária. Já fui gerente de pós-vendas, já tive a minha própria empresa também. Olha que legal. Entendeu? Já tive por um bom tempo a minha própria oficina. Ou seja, está no sangue, não tem como. Não tem como. A gente entrou nesse ramo, para sair é difícil. Acontece de chegar esse diagnóstico lá na recepção técnica e na hora de fazer, de executar aquele serviço, o carro ainda continuar dando problema, não era bem aquele diagnóstico? Acontece isso? Olha, raramente acontece, mas não vou dizer que não acontece não. Entendeu? É por isso que a gente tem que estar acima, tem que estar junto com os profissionais para poder evitar esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente trabalha do lado deles. A gente ajuda, aquilo que a gente de repente não tiver assim uma familiaridade com aquele diagnóstico, aí a gente vai procurar livro, literatura, entendeu? A gente vai correr atrás das literaturas para poder apoiar o mecânico. A especialização é constante, não é, Wagner? Não adianta. Daí... Aquilo que você aprendeu na época do platinado e condensador... Não, isso não existe mais. Quer dizer, é totalmente diferente, né? Hoje em dia é uma coisa assim muito... A tecnologia é muito rápida. Sim. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre atualizado, entendeu? Nas informações. Procurar informações em outro departamento, que nem a gente tem muito contato com o Senai, eu tenho muita habilidade com eles, então qualquer dúvida que eu tenho, a gente procura a informação para poder passar para o técnico, para agilizar o procedimento e o serviço. Porque você tem ainda duas pontas, né? Você tem o teu técnico aqui, que você vai de uma certa forma acompanhar o trabalho. E lá na frente você tem o consultor que é a porta de entrada, que está ali na cara com o cliente, né? Sim. Como você lida de repente com um problema inesperado? Que tipo de problema? Por exemplo, o carro chegou aqui com uma reclamação, foi feito um diagnóstico, o carro sai daqui, apresenta um outro problema. Como que o chefe de oficina passa para o consultor para que ele comunique o cliente que esse não é um problema relacionado àquela primeira reclamação? Olha, Edilson, às vezes é um tanto complexo, porque, um exemplo, o carro chegou falhando. Sim. Mas essa falha tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Pode ser uma bomba, pode ser um combustível, sim, pode ser um motor falhando por causa de uma vela, entendeu? Então, é difícil. Às vezes a gente pega, vou falar do sensor de ABS. O cliente entra com um painel com a luz acesa, sensor de ABS, lá da ABS e controle de estabilidade. Então a gente vai, passa o scanner e verifica que, bom, é o traseiro direito, entendeu? Libera o carro para o cliente, reparou, o cliente sai satisfeito. De repente, daqui uma semana, 15 dias, ele volta. Fiz uma troca do sensor e me acendeu a luz do ABS de novo. Meu Deus do céu. Esse é o grande inconveniente. Por quê? Esse tipo de defeito, ele dá hoje no traseiro direito. Certo. Amanhã, ele vai dar no traseiro esquerdo. Entendi. Aí é onde que a gente tem que ter conhecimento técnico para poder passar para o cliente que, infelizmente, deu problema no outro. Entendeu? Então, a gente tem que ter conhecimento, habilidade para poder passar isso para o cliente. E importante, viu, que no orçamento esteja especificado o lado que foi trocado. Sim, não é? É o que a gente faz. Por quê? É como você acabou de falar, o sensor do ABS lado direito foi trocado. Sim. Estava na nota fiscal, lá no orçamento, na ordem de serviço, de repente deu problema de novo, acendeu. Para você, uma das regras é essa, para que você depois mostre para o cliente que agora é o esquerdo, ou de repente o dianteiro está dando problema. Baseado nesse detalhe, a gente já orienta o cliente
que fazendo a substituição desse, possivelmente vai surgir do outro lado. Tem cliente que aceita, entendeu? Mas tem cliente que não, ele só quer o específico, entendeu? Se de repente ele volta com o mesmo problema, aí que a gente vai passar. Pronto, tá vendo? Eu troquei o lado direito. Informei o senhor que possivelmente ia surgir. E realmente surgiu. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes para não deixar o cliente satisfeito. Ótimo. Porque esse é o grande problema. Nós aqui queremos clientes satisfeitos, entendeu? E que ele retorne. Ótimo. Entendeu? A gente não pode deixar essa dúvida pairar, porque... Agora, entendeu? a pergunta especial que eu vou fazer para você é: e a galera da oficina aí? O pessoal costuma obedecer direitinho, Não, seguir na são... regra, Primeiro, EPI, tudo certinho. Aqui, primeiro, eles são muito profissionais. Ótimo. Conhece de todos os quesitos, os detalhes da oficina, entendeu? E aqui a gente tem um profissionalismo muito grande, entendeu? Então, tudo que a gente pede, a gente delega, a gente solicita, acompanha, a gente aqui praticamente é uma família. Não tem chefe, é parceria. É tudo parceria, entendeu? É aquele tipo de coisa. A gente tem o colaborador e eu sou uma pessoa que, independente de qualquer coisa, eu estou ali para ajudar. Maravilha. Você entendeu? Então, a gente faz aquilo acontecer de modo salutar, né? Nada melhor do que ter experiência para conduzir, porque não é fácil. Hora do intervalo. Na volta, vamos conhecer aquele que põe a mão na massa, o técnico. Será que existe um diagnóstico mais complicado? E os desafios nessa área, quais serão? Voltamos já. Estamos mostrando nesse Profissionais e Profissões como é o trabalho dentro de um centro automotivo. Hoje, Deilson comenta como é o dia a dia dele. Primeiramente, de manhã, é olhar ali na planilha, ver o que está relacionado para a gente estar fazendo, entendeu? Pegar ali, cada um tem sua planilha ali no quadro, você vê qual o serviço que tem, qual a prioridade de serviço que tem para estar fazendo, e a gente durante o dia, a gente vai desempenhando os que temos que fazer. Se é diagnóstico, se é serviço mais rápido, a gente já tem que executar os mais rápidos. Se for serviço, se tiver na planilha lá na frente também, se for serviço mais difícil, a gente também quer desempenhar o serviço, pegar o PDL, passar o PDL, ver qual o diagnóstico que tem que ser feito, para mais rápido passar o diagnóstico para o cliente, para ele ficar mais satisfeito, mais cedo passar o diagnóstico para ele ficar mais satisfeito ainda. Nem sempre é uma simples troca de óleo, não é, Gideilson? Nem sempre. Às vezes você vem durante o dia, você vai ter muita surpresa. Às vezes tem carro que é rápido, tem carro que é diagnóstico difícil tá? Mas com as circunstâncias dentro do trabalho, a gente tem ferramenta especializada para estar fazendo esse tipo de diagnóstico. Aqui tem muitas ferramentas que nós utilizamos, como o PDL, que é uma ferramenta muito útil. E além disso, também tem que ter o conhecimento técnico do técnico, né? O PDL é bom, ajuda bastante, ajuda. Ele é uma parceria junto com o técnico. Mas se o técnico também não tiver um conhecimento, ele não vai desempenhar o serviço, porque ele não vai saber mexer no aparelho. Excelente. Você está há quanto tempo já na área de mecânica automotiva? Olha, eu já tenho praticamente mais ou menos uns 15 anos nessa área. Antes disso, fazia o quê, Gideilson? Antes disso, eu já trabalhei em várias funções. Já trabalhei de ajudante de funileiro, já trabalhei em troca de óleos, já trabalhei também de ajudante de pintor. Essa área de parte de oficina, tudo, eu sempre fui nessa área. Desde cedo? Desde cedo. Você consegue lembrar qual foi o reparo mais difícil que você pegou? Primeiro, vamos fazer o seguinte: qual o diagnóstico mais difícil? Olha, o diagnóstico sempre é difícil. Não tem umas que você pode falar que é mais fácil. Sempre um diagnóstico é difícil, só que tem que ser preciso. Não adianta você ir lá e achar que é aquilo e tirar da sua própria inteligência, entendeu? Você tem que usar o aparelho, para o aparelho, junto com você, com a parceria, você diagnosticar o defeito que tem, até porque para você passar para o cliente um diagnóstico preciso. Pode acontecer do cliente chegar aqui com a reclamação de bateria e de repente no diagnóstico você vai ver que de repente é o motor de partida? Sim, senhor. Pode acontecer. Às vezes é por isso que, como o Robson falou na entrevista dele,
que o mecânico tem que ter conhecimento de tudo, na mecânica e na parte elétrica. Porque um leva o outro, um faz parte do outro, entendeu? Que nem às vezes é um motor de partida, você pensa que é uma bateria, troca uma bateria, você dá um diagnóstico errado. E às vezes é um motor de partida. E às vezes é uma bateria, você dá um diagnóstico de um motor de partida. E não seria isso. Por isso que tem que ter conhecimento das duas partes. Pelo menos um pouco da parte elétrica você tem que conhecer, senão você não consegue. Gideilson, no dia a dia, principalmente chegando aí na quinta e na sexta-feira, tem aquela pressão normal, né? Porque o cara deixou o carro aqui, o cliente deixou o carro aqui na oficina e quer viajar no final de semana. Como lidar com essa pressão? Olha, o técnico, praticamente ele já vive a semana inteira na pressão. Só que ele tem, o técnico ele tem que ter a calma de ele, cada carro tem um diagnóstico diferente. E ele tem que ter a calma de pegar cada carro para ele desempenhar o trabalho. Não adianta você ir na correria, querer fazer tudo nas pressas. Além de você deixar o cliente preocupado com você, você tem que ser calmo para o cliente perceber para você que você tem capacidade de mexer naquele carro e fazer o serviço preciso. Qual o maior desafio dessa profissão? O desafio é o dia a dia. Cada dia você tem um desafio. Cada dia você é um desafio diferente. É um carro que você pensa que é fácil e às vezes não é fácil. E cada dia você está aprendendo. Esse é o desafio. O bom dessa profissão é o quê? É que nem o Robson falou. Você nunca sabe tudo. Cada dia você tem um desafio e cada dia você está aprendendo. Porque cada dia sai carros novos e você tem que ter aquele conhecimento, o aprendizado, o curso, para você quando chegar um carro dentro da empresa, dentro da concessionária ou dentro do serviço rápido, você tem capacidade de desempenhar aquele trabalho. E a capacitação é constante, todo dia tem uma novidade, né? Sim, senhor, todo dia tem uma novidade. Cada dia tem um carro diferente, cada dia tem um carro com mais diagnóstico diferente, com mais, como é que eu falo, parte elétrica diferente, e aí você tem que lidar com tudo, você tem que saber um pouco de tudo. Para quem está nos assistindo agora, eu quero que você, como mecânico, e dos bons que eu sei que você é, quero que você dê dica para essa rapaziada que de repente está saindo de um Senai, saindo aí de um curso técnico, para entrar na área da mecânica. Dê dicas para eles aí, para quem está chegando agora. Olha, a minha dica é sempre o quê? Conhecimento. O conhecimento faz parte de tudo. O conhecimento é preciso. Isso tem que ter. Além da técnica e da prática, tem que ter conhecimento. Você tem que lidar o dia a dia com a ferramenta, precisa. E essa rapaziada que está chegando agora do Senai, eles têm que ter vontade, querer, gostar e se empenhar cada dia mais nessa profissão, porque tem um futuro melhor lá na frente. Sem conhecimento você não chega em lugar nenhum. Profissional, e humildade. Profissional é profissional, né? E olha, são dicas muito importantes, porque é uma área que ainda tem muito pela frente aqui no Brasil. Obrigado, Gideilson. No comando dessa estrutura existe, é claro, a pessoa que aposta no potencial de toda a equipe, o gestor, o patrão, o dono. Com mais de 30 anos de mercado automotivo, o Robson acredita que cada um precisa ser especialista naquilo que faz. Eu sempre cobro isso daí dos meus profissionais, que cada um seja mecânico, seja eletricista, mas através disso daí também, eles tenham conhecimento em outras áreas. Mecânico, conhecer a parte eletrônica, a parte elétrica. O eletricista também ter o conhecimento na parte mecânica. Isso envolve tudo, porque não adianta ser técnico só numa parte, chegar na hora, ficar perdido e depender de uma outra mão de obra que a pessoa tenha que vir a terceirizar, entendeu? Então a gente tem uma equipe, mecânico e eletricista, aqui na nossa unidade. E no centro automotivo você consegue dividir essas funções? Divido. Aqui eu tenho os técnicos que é especializado na parte de motor, na parte suspensão, entendeu? Na parte eletrônica, no diagnóstico. Então, é assim, a minha equipe hoje, assim, ela é bem informada, entendeu? Ela é bem preparada para isso daí. Então, qualquer dúvida que apareça na parte mecânica, tem o outro companheiro que está junto, que ajuda, às vezes, até a melhorar o diagnóstico. A partir desse diagnóstico, por exemplo, o cara chegou aqui falhando, é bom que as pessoas que estejam nos assistindo agora, porque tem aquela dúvida, né, Robson? Ah, meu carro estava falhando, podia ser uma besteirinha e o cara da oficina me cobrou R$ 1.500, R$ 2.000.
nem sempre é tão fácil esse diagnóstico, né, Robson? Não, nem sempre. Tem diagnóstico que leva tempo, leva conhecimento, às vezes você tem que desmontar o carro para poder fazer um diagnóstico preciso. Então envolve muito tempo, não é coisa rápida. Fazer um diagnóstico rápido a gente faz o visual, que é suspensão, um vazamento, agora um falhamento, um barulho, é muito complicado. Quando a gente chegou aqui hoje, você estava passando o aparelho num veículo, passando um scanner, né? O pessoal costuma chamar de aparelho, mas é um scanner. Naquele problema ali, o que era aquele problema? Então, o carro que estava passando era para fazer um reset de inspeção. O que acontece? As pessoas hoje vão fazer uma manutenção no carro, em algumas oficinas, e eles não têm o equipamento adequado para poder fazer essa reprogramação da inspeção do painel, que indica o tempo de manutenção de cada veículo. Às vezes eles vêm até a mim, porque eu tenho o equipamento, a gente faz essa configuração e essa reprogramação. Existe uma carência de informação do próprio fabricante do veículo, Robson? O cliente muitas vezes não sabe disso que você comentou agora, que ali tem, marcando no painel, o tempo que ele precisa percorrer, ali a quilometragem que ele precisa percorrer para fazer a manutenção. Muitas vezes existe essa carência de informação também, né? Ou o brasileiro não gosta de ler manual? Não, o brasileiro não gosta, não é todo mundo. Mas hoje, no meu conhecimento e no tempo que eu já tenho, muitas concessionárias hoje estão fazendo o quê? Incluindo tempo de hora na manutenção, manutenção A, manutenção P, inspeção de óleo, inspeção do veículo. Então, eles estão assim atacando diretamente o dono do carro para quê? Na informação. Se não tiver aquela informação, ele vai ficar andando com o carro e vai se lembrar quando? Vai demorar muito. Então, hoje a tecnologia está avisando o condutor hoje, o dono do carro, que tem as manutenções no veículo dele. Antigamente tinha a etiquetinha, né? Trocou o óleo, coloca a etiquetinha. Ainda tem a etiquetinha. Ainda usamos. Mas é mais para, aí como você falou, é mais no visual. Visual. Né? Mas o cara que está dirigindo, aquele cara, porque aqui nós estamos no centro automotivo, aqui vem veículos de todas as marcas e de todos os valores também. Isso é importante, sim, né, Robson? O teu funcionário, a pessoa a qual você gerencia aqui na oficina, ele também tem essa concepção de que ele está colocando a mão num bem precioso do cliente. Ele tem esse acesso aí, ele tem como chegar e atender um veículo, tanto um veículo pequeno, de valor pequeno, nacional, como até um carro importado, entendeu? Então eles estão bem informados, bem treinados, entendeu? Não existe problema aqui no atendimento de marcas de montadoras. Na concepção sua, como gestor, como vai ser o futuro dessa área, Robson? Até porque tem muito carro na rua, né? Tem. Não vai acabar nunca. Não? Não. A tecnologia vai vir, os carros elétricos, é onde vai ter nova geração, entendeu? Tanto para os carros elétricos, os carros híbridos, e vai continuar os carros a combustão. No nosso país a gente vai continuar por muito tempo ainda, entendeu? Então é difícil falar como é que vai ser. A tecnologia todo dia está diferente, temos que se atualizar, treinamento, informações a todo momento. Atualizações de scanner, adquirir novos scanners, então é assim que a gente vai ter que manter esse padrão. Acabou aquele negócio de só o torquímetro e a chave de roda, tem que ser na base, tem toda é tudo específico, na verdade, né? Não é qualquer óleo que você coloca no veículo. As especificações têm que ser seguidas. Hoje eu sigo todas as especificações, tanto até no aditivo, na cor por montadora. Sim. Que hoje temos 5 cores diferentes que seguem as montadoras no aditivo do radiador. E temos as especificações de óleos também, que está hoje os motores 3 cilindros, correias dentadas com óleo. Então tem que seguir o padrão do fabricante, a especificação correta do óleo. Na sua opinião de gestor, mais uma vez, é importante a gente falar sobre a sua opinião, porque quem está nos assistindo agora, o Robson, quem sabe, pode ser um futuro dono de oficina, futuro dono de centro automotivo, tomara até que seja. Me dê dicas para esse pessoal que queira entrar nesse mercado. Olha, hoje o ramo automotivo, a primeira coisa é ter que gostar de mexer com o carro, entendeu? Tem que
tem que amar o carro, tem que ter, como é que a gente fala assim, não sei, Empatia. Tem que ter a empatia, se identificar com ele. E para poder você se aperfeiçoar numa área mecânica, na parte elétrica, acessórios, preparações, estética. Então hoje o ramo automotivo tem muitas opções para ser explorada. E na nossa cidade tem muito carro. Tanto que hoje no bairro que se encontra a minha oficina aqui, cada rua tem 3, 4 oficinas. Então o mercado é muito grande para isso daí. E qual a satisfação do gestor em ver o cliente sair daqui plenamente contente com o trabalho? Cara, é o preço que não tem preço, entendeu? Você fazer um bom atendimento, um bom serviço. A equipe é cobrada para isso. A equipe é cobrada para isso, entendeu? Eu tô aqui do mesmo jeito que eu atendo bem os meus clientes, eles também me acompanham e atendem bem os clientes, entendeu? Então eu tenho que dar o exemplo para eles. E o cliente entra aqui, ele tem que sair satisfeito, tem que sair contente, uma mão de obra justa, um diagnóstico certo, entendeu? E com o problema resolvido. Palavras de Robson Magione, ele que é gestor desse centro automotivo que nós viemos conhecer de perto hoje para levar para vocês aí todo eu posso falar que essa atmosfera, né, que envolve essa área automotiva, que é uma área assim que quando vai para o sangue, conheço várias pessoas que desde bem pequenininho, né, até muitos aposentam nessa área. O programa de hoje mostrou um lugar onde paixão e habilidade se encontram. Então, da próxima vez que estiver sentado ao volante, lembre-se deles e saiba que por trás de cada clique do motor, de cada acelerada ou frenagem, há uma equipe especializada, trabalhando nos bastidores, garantindo que você possa seguir em frente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Profissionais e Profissões.